o que que é a arquitetura da paisagem, né? Você organizar tudo o que está visível externamente. Então, a cara do edifício, a edificação, ela tem que ter uma harmonia com a paisagem, né? Então, por isso que eu falo assim, o arquiteto ele não pode só pensar no edifício, ele tem que pensar num todo. E aí, como que a gente transfere isso para a casa das pessoas, para a arquitetura da paisagem? É justamente você ter essa sensibilidade de analisar o terreno, analisar o entorno, analisar as vistas que a pessoa vai ter de dentro da casa dela, da sala dela, você analisar e criar uma paisagem ou tirar proveito de uma paisagem. Por exemplo, se eu estou aí nesse terreno aí de padrão de condomínio, 500 metros quadrados, eu vejo que o vizinho do lado está muito colado e que eu precisaria criar ali um jardim. O jardim, o paisagismo, ele é muito funcional. Ele serve para trazer privacidade ao seu terreno, à sua casa. Então, eu preciso criar uma privacidade ali com aquele vizinho. Eu vou lá e já vou fazer uma edificação que eu vou deixar aquele recuo mínimo? Não. Posso deixar um recuo maior, já prevendo que ali vai ficar um corredor perdido? Não. Ali vai ter um jardim de inverno, a minha porta vai abrir tudo, então eu integro. Ali eu vou conseguir plantar plantas altas, que quando eu abrir, eu também não vou ver o vizinho, vai parecer que eu estou numa paisagem. Uhum. Então, o conceito da arquitetura da paisagem sendo levado para uma residência é isso: é você olhar o terreno de todos os lados. Ó, aqui vai ser o quarto da pessoa, nossa, ela vai ter essa vista, aqui é uma vista legal, vou pôr um vidro, ela vai poder acordar, vai abrir, não vai ver vizinho. Ah, não, aqui já tem um vizinho, nossa, a janela do vizinho está bem ali, vamos colocar uma palmeira aqui, uma Uhum. árvore. Então, analisar a paisagem é isso. E quando eu falo que falta, que é impressionante que ainda hoje muitas pessoas não estão atentas a isso. Recentemente, o ano passado, eu fui chamada para fazer só um paisagismo de uma residência. O 3D maravilhoso, uma casa toda de vidro, a piscina começa na sala, termina no quintal, uma coisa de louco. E na lateral, assim, aquele vidro, 6 metros de altura, corredorzinho. Ah, não. No 3D, né, Fica você que é o lindo. 3D, você tem que Se falar abre o isso para os ângulo, seus parece que é alunos. Não, enorme. a gente fica colocando fotos irreais para Hum, fazer os vizinhos do 3D. A gente tem que pôr fotos reais. Então, É. em volta da casa da cliente, tudo verde, tudo lindo, maravilhoso. Fui na casa dela, tal, fazer a visita. E ela queria só a implantação. Eu falei, não, mas você tem um projeto de paisagismo, que é uma coisa está desenhado no 3D, uma ideia de onde vai ter verde. Qual que é o nome da planta? Qual que é a quantidade? Uhum. Qual que é a combinação? Qual que é o acabamento? Ah, não, Mari, então realmente preciso do projeto, tá? Então, aí também é uma coisa que as pessoas acham que tem um projeto e não tem um projeto. Eles E confundem muito o confundem. 3D com o Uhum, projeto. confundem. O 3D ele pode ser usado como um anteprojeto Sim, ou pode ser usado, muitas vezes eu vejo alguns arquitetos que eles não entendem de plantas e eles usam as plantas como um ornamento no 3D sim, só para dar uma é, cara mais é. bonita para o 3D e Sim, vender a ideia da é. arquitetura. Agora, olha só, senhor arquiteto, que não entende de paisagismo, mas que sabe que se não pôr paisagismo no 3D, o 3D não fica bonito. E por Aham. que na casa não põe? Pois é, Por que que termina a casa e não chama o paisagista? Acaba tem com que a verba chamar. do cliente, não chama o paisagista e no 3D você colocou. É, tá na cara que precisa, né? Que fica muito Exato. melhor. E aí, essa cliente me chamou, fui na casa dela, né, da jacuzzi que estava dentro da sala, aquela parede verde, linda, maravilhosa. A gente entrou na sala do Corredorzinho. vizinho, gente. Uma casa do vizinho, colada. O corredor do vizinho assim, o dela assim, não dava para fazer muita coisa. Nossa. Daí eu falei, fulana, olha isso aqui. Aqui você quer fazer como? Vamos pôr tal planta, ravenala, palmeira, né? Fui mostrando para ela as opções. Dela, não, aqui era uma planta menor. Daí eu falei, mas você tá vendo isso daqui? A gente entrou na sala. Daí eu falei, olha a vista que você vai ter aqui. Nossa, não tinha percebido isso. Tá tão bonito aqui esse 3D que não sei o quê. Uhum. Então eu No falei, 3D tinha Eu falei, você plantas não vai ter ali. essa vista. Não tem E no muro espaço. do fundo também é um jardim vertical, assim, só que o jardim vertical tem um limite de altura, 2 metros só, né? E depois, Uhum. no terreno de cima, já aparecia a casa do outro cliente. Que também já é um erro que nasceu no projeto lá atrás, gente, porque era um terreno que era em aclive. Então, ele seria assim, quando a casa estivesse aqui, o vizinho não estaria tão em cima. Uhum. Só que a pessoa deixou o terreno plano. O mundo não é plano, né? E aí as pessoas querem deixar tudo plano. Então, você ter o conhecimento do paisagismo, você consegue dar soluções para uma situação ali da residência que você fala, nossa,
Se eu quiser dar uma privacidade aqui, você não precisa projetar ali na hora, mas você precisa entender a volumetria do paisagismo, que ela vai poder te auxiliar depois. Então você já é igual o design de interiores. Eu acho estranho que num passado o arquiteto ele era responsável por tudo, pelo design de interiores, inclusive. E aí, no momento, houve esse rompimento. Mas houve uma especialização. Claro que tem os especialistas que chegam no detalhe do design de interiores, mas um arquiteto ele não pode estar tão distante do design de interiores, porque daí ele vai projetar Uhum. uma sala, um quarto, e não vai colocar o mobiliário ali. Como que ele vai saber que depois o cliente vai conseguir usar aquele ambiente do Sim. jeito que ele quer? Eu já vi muita coisa assim de sala, que a pessoa queria pôr a TV num lado, o sofá do outro, e não dava, porque tinha que ter Uhum. pensado nisso antes, né? Então, com paisagismo é igual. Eu acho que você tem que ter um conhecimento mínimo para você propor sempre o melhor aproveitamento do terreno. A edificação, você não pode pegar os recuos, tirar os recuos e falar, tá, a edificação é aqui. Não é assim. Uhum. Você tem que posicionar a edificação de acordo com o que você está lendo no entorno, na paisagem. Eu acho que quando a gente regulamentar a profissão do paisagismo, pelo menos é o que dizem, que vão surgir algumas faculdades de Uhum, paisagismo. Por enquanto a gente tem uma no Rio, né? uhum, Que é na Federal do Rio. É... E nem é tão conhecida assim e uhum. tal, né? Mas eu acho que vão ter mais faculdades assim e provavelmente eles vão integrar, né? Vão fazer uma faculdade mais holística, né? E não Aham. tão focada, porque a arquitetura aprende arquitetura. Design de Sim, interiores aprende design de interiores. sim. Paisagismo, paisagismo. E o paisagista, ele precisa ter uma visão logística. O arquiteto precisa Uhum. ter também. É que assim, o termo paisagista hoje, ele abrange todo mundo, né? Quem é paisagista? É quem faz só composição botânica ou quem, de repente, também cuida de toda essa parte decorativa? Falando em Uhum. decorativa, até uma grande profissional, que é uma grande referência, uma pessoa que eu admiro muito no mercado de paisagismo, é, a Rosa Clias. Se eu tiver a Hum. oportunidade de entrevistá-la, né, porque ainda nem não falei da revista ainda, né, que surgiu no meio dessa questão aí que as pessoas precisam de informação. Uhum. E ela falou uma coisa muito interessante, eu não tinha visto ainda alguém separar o paisagismo dessa forma. Ela falou, não, tem a BAP, né, que são os arquitetos paisagistas, e tem pessoas que fazem decoração paisagística. Então seria como o designer de interiores, entendeu? Ele vai pôr um sofá, vai pôr um tapete, mas ele não vai quebrar paredes, Uhum. né? Ele vai poder até um limite, até acho que 100 metros quadrados. Então, como paisagista, ele vai poder fazer a composição botânica, vai fazer floreiras, que são de alvenaria, mas chegou na parte da piscina, não vai poder mexer. Chegou na Uhum. parte da churrasqueira, não vai poder Não vai poder. mexer, na quadra, enfim. Então, eu acho que as profissões, elas são são tudo relacionadas, são Uhum. relacionadas. Eu acho que cabe a você saber até onde é o momento de você parar e chamar um parceiro, um outro profissional para complementar, igual na arquitetura, na piscina, né, que eu tanto falo. Tem uma parte que é projeto estrutural. Um Uhum. arquiteto pode fazer o cálculo estrutural também até um determinado metro quadrado? Pode, não precisa chamar um engenheiro. Mas você se especializou naquilo? Aham. Você fez um curso que você foi lá e se aprofundou para você fazer? Não. Então, esse é o momento E de. isso cai no que a gente estava conversando no começo, né? De você Uhum. trazer algum. Se você não tem o Isso. conhecimento, traz alguém que vai te auxiliar nisso ou Aham, contrata alguém exato. para fazer. Então, acho que a gente tem que ter respeito às profissões do outro também, Uhum. né?